Agora, a gente vai conversar sobre um assunto extremamente importante, gente. Estou recebendo o Dr. Ronaldo Wieselberg, que é endocrinologista e vice-presidente da ADJ Diabetes Brasil. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Regiane. É uma honra estar aqui. A honra é toda nossa em te receber, até porque é um assunto de extrema importância, visando, inclusive, os números que não param de aumentar. E são números, de fato, assustadores, quando a gente para olhar o panorama do diabetes no Brasil e no mundo, né? Sim, a gente sabe que diabetes é uma das maiores doenças crônicas não transmissíveis. Então, aquelas doenças que você não pega de uma forma infecciosa, por exemplo, o pessoal que está aí em casa assistindo a gente, normalmente tem alguns fatores de risco associados, como hipertensão, obesidade, e pode desenvolver diabetes. Então, é muito importante que a gente tenha como passar essa informação de forma correta para as pessoas que estão em casa. Porque em muitas situações ela poderia ter sido evitada. Sim. De acordo com o modo de vida. Tipo 2, né? E só para a gente ter uma ideia desse panorama, como ele é preocupante, o Brasil é o 5º país em incidência de diabetes no mundo, tá? Hoje temos por volta de 16,8 milhões de doentes adultos, né, entre 20 e 79 anos. E aí a estimativa é que até 2030 a gente chegue a 21,5 milhões de pessoas doentes. E quando a gente fala que o estilo de vida e os hábitos têm a ver com isso, é muito importante falar sobre isso também, justamente para ver se a gente segura um pouco esses números, né, doutor? Sim, e uma coisa extremamente alarmante pra gente é que 50% das pessoas que têm diabetes não sabem que tem diabetes. Ainda tem aí o esse pessoal número, em casa, né? vai se perguntar, tudo bem, como que eles sabem, quem conta pra eles? Normalmente essas pessoas chegam num serviço hospitalar, numa sala de emergência, com alguma complicação decorrente do diabetes, seja prejuízo da função renal, seja prejuízo, né, da sensibilidade, AVC, infarto, problemas de outra ordem, e a gente descobre naquele momento que a pessoa tem diabetes. Que veio do diabetes esse problema. Se já tivesse sido descoberto antes, a gente conseguiria evitar esse desfecho. Olha só, gente, que preocupante, né? Que loucura. Bom, agora, esse aumento nos jovens e nas crianças também tem preocupado bastante, né? Porque a gente vê que o estilo de vida levando a uma alimentação desregrada, falta de exercício físico, níveis de estresse elevado, não sei se o estresse tem algum tipo de incidência, tem também, tem, sim. Né? É importante que a gente passe isso para as crianças desde cedo, quanto os hábitos saudáveis são importantes, né, doutor? Alguns anos atrás, a gente acreditava que existiam 2 tipos de diabetes, né? O tipo 1 que daria em crianças, que é hoje a gente sabe, é uma doença autoimune, não tem necessariamente como prevenir, a gente sabe que a amamentação reduz a chance de desenvolver diabetes tipo 1. É mesmo? Mas não tem muito que a gente possa fazer, é uma doença autoimune, da mesma forma, né, que tireoidite de Hashimoto, da mesma forma que outras doenças autoimunes. E não dá para saber do gatilho, né? Desculpa te interromper Não. no raciocínio, porque muitas vezes a gente fica imaginando, né? Será que se eu tivesse feito alguma coisa diferente, eu não teria desenvolvido essa doença, já que foi o meu corpo que se rebelou de repente e resolveu agir de forma diferente? Não dá para saber quais são os gatilhos, né, doutor? Não, para diabetes tipo 1 a gente não sabe esse gatilho, mas já foram tentados todos os tipos de terapia, até o momento nenhuma teve sucesso. Tá. Já o diabetes tipo 2, esse sim a gente teria como melhorar toda essa situação. Por exemplo, a gente tem que trabalhar em cima do diabetes, a gente acreditava antigamente que diabetes tipo 2 era uma doença que só daria em pessoas mais velhas. E a gente descobriu, justamente por essa relação com obesidade, com sedentarismo, com hábitos alimentares desregrados, que ela está surgindo em crianças também. Da mesma forma que a gente tem diabetes tipo 1 em adultos. Tá. O diabetes tipo 2 é a de maior incidência hoje, né? É a de maior prevalência. Praticamente 90% dos casos no mundo são de diabetes tipo 2. Tá. E por que é tão difícil a gente prevenir hoje diabetes, principalmente nos jovens e nas crianças? O que está acontecendo em termos de comportamento? Quando a gente pensa nos nossos jovens atualmente, a gente tem a geração alfa, né? Já passamos da geração Z, a gente chega na geração alfa. É uma geração nativa digital que está acompanhando a gente aqui na Gazeta, não só pela televisão, mas também pelo tablet, pelo aplicativo, pela internet. E tem muito tempo de tela. O que a gente normalmente vê, né? As crianças não brincam mais na rua, elas deixam esse gasto energético de lado. Sim. As crianças acabam comendo muito mais produtos industrializados, ultraprocessados, em vez de fazer, né, essa coxinha maravilhosa que o Danilo mostrou pra gente, que teria menos produto processado, acaba comendo alguma coisa que já está congelada, está cheia de conservantes e acaba aumentando esse risco também. Ah, tá. É tudo parte, né, dos hábitos mesmo, né? Do que a gente traz de casa. Mas explica então para o pessoal de casa entender direitinho qual é a diferença entre a diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Bom, diabetes tipo 1
é aquele que tem aproximadamente 10% dos casos do mundo. Ele é muito mais frequente em pessoas mais jovens, especialmente crianças, e é uma doença autoimune. A gente não tem como prevenir. Por algum motivo, o próprio sistema de defesa do corpo que previne, né, que ajuda a gente a se defender de infecções, de pneumonia, de gripe, de covid, acaba atacando as células do pâncreas que produzem o diabetes, que produzem a insulina, desculpa. Nesse caso, a gente tem que repor a insulina desde o começo, não tem mais produção de insulina. O diabetes tipo 2, então, normalmente ele aparece em pessoas mais velhas, mas pode aparecer também na infância. Ele está muito relacionado a sedentarismo, obesidade, falta de atividade física e aquela coisa que todo mundo fala, né? Não tenho tempo de me cuidar. Então, o preço acaba sendo desenvolver o diabetes tipo 2. Não necessariamente a pessoa começa a usar insulina a partir do diagnóstico. Normalmente, a gente começa com medicações por boca, por comprimidos, e com o decorrer do tempo, como a gente sabe que a quantidade de insulina produzida pelo pâncreas vai diminuindo, essa pessoa pode ter que utilizar a insulina no futuro. E tem alguma data limite para o aparecimento, para a pessoa desenvolver o diabetes tipo 1? Porque normalmente aparece na infância, né? Tem alguma data limite? Passou dos 20, se tiver diabetes vai ser o diabetes tipo 2. Ou não? Pode ser que não se manifeste na infância e venha aparecer mais para frente? Não, pode ser que não se manifeste. A gente tem pessoas com idades mais avançadas que têm diabetes tipo 1. Ah, tá. Pode acontecer, então. Agora, e os sintomas? Como é que a pessoa percebe? O tipo 1 é o que mais tem sintomas mais característicos, né? Os sintomas são sempre decorrentes da grande quantidade de açúcar no sangue. Então, quando o açúcar está muito alto, os rins tentam eliminar esse açúcar. Então, a pessoa vai ter muito xixi, e é um xixi mais rico em açúcar. O que pode acontecer predominantemente em mulheres, tem mais candidíase e mais infecção urinária. E em homens, normalmente, tem infecções genitais também de outra ordem. Pode ter também perda de peso. Puxa, mas você acabou de falar que a obesidade é um dos fatores de risco para o diabetes e um dos sintomas pode ser perda de peso. Sim, porque o corpo entende que aquele açúcar no sangue deveria estar dentro da célula, sendo transformado em energia. E não vira energia, o corpo entende. Então eu preciso de mais energia. E começa a metabolizar gordura. Ah, entendi. E gordura em músculo, então você perde peso de uma forma não saudável. Perde massa magra também. Outra coisa, a gente está perdendo água, né, nesse xixi. Sim. Então a gente vai sentir muita sede para repor essa água. E, logicamente, também pensando, puxa, não tem energia dentro da minha célula, eu preciso então de mais energia. Dá muito mais fome. Esses são os 4 P's que a gente brinca, né? Tá. Entre eles a perda de peso. Isso não acontece no diabetes tipo 2? Isso pode acontecer no diabetes tipo 2, mas principalmente o diabetes tipo 2 é praticamente assintomático. Como a perda da função da insulina não é imediata, vai acontecendo aos pouquinhos, normalmente é assintomático. Vai desenvolvendo, né, vai perdendo a função da produção de insulina, a quantidade de insulina vai caindo, a glicose vai subindo e quando tem sintomas é sinal que já tem pelo menos uns 5 ou 10 anos com diabetes. Tá. Tem uma questão genética envolvida no desenvolvimento do diabetes? Tem, principalmente no tipo 2. A gente sabe que os fatores genéticos são responsáveis aí por 50% da chance de desenvolver diabetes tipo 2. Os outros 50% dependem daquilo que a gente faz no dia a dia. Então, alimentação saudável, atividade física, passar regularmente no médico, eventualmente com um quadro de pré-diabetes a gente consegue consegue reverter o quadro. Tá. Bom, então é sempre importante lembrar da importância do estilo de vida, né? Das escolhas que você vai fazer para a sua vida. E isso, como a gente sempre fala, começa já na infância, né? Oferecer os melhores alimentos para aquela criança. Agora, isso tem uma relação direta, por exemplo, com as escolhas no futuro? Ah, essa pessoa toma muito refrigerante, por isso que ela tem diabetes. Normalmente não é uma coisa só, é uma soma de fatores, né, doutor? Eu posso dizer que sim e não, ao mesmo tempo. Se, por exemplo, vamos pensar numa criança. Os hábitos alimentares da criança são definidos pelos pais. Então, aquela mãe, né, aquela experiência que a gente tem da pediatria. A mãe que vai com o filho no pediatra e fala assim, mas esse menino só come miojo. O que a gente tem que sempre questionar, essa mãe, esse pai, tudo bem, mas quem que está colocando miojo dentro de casa? Quem compra o miojo, né? Os hábitos alimentares da criança são formados pelos pais. Sim. Então, a gente precisa, desde o momento, né, as mães que estão assistindo a gente,
ensinar seus filhos a comerem melhor, comer mais frutas, verduras, legumes, a gente pode oferecer, não tem problema. Se ele não gostar a primeira vez é esquisito, mas é um hábito construído. Ninguém só pode dizer que a gente não gosta depois que provou 10 vezes. Eu falo isso para as crianças. Ninguém nasceu gostando de chocolate, né? A gente nem sabia o que era chocolate. Um dia a gente provou. O problema é que esse a gente gosta de cara, né? E aí, conforme a gente vai comendo mais produtos ultraprocessados, refrigerante, chocolate, bala, muita massa, pão, por exemplo, acaba levando ao ganho de peso. Então, sim, isso poderia ter alguma influência, mas não é necessariamente o você comer muito doce que vai fazer você desenvolver diabetes. Né? Pode ter outros problemas, aumento de colesterol, aumento de pressão por conta do sódio, mas não necessariamente comer doces vai te levar a desenvolver diabetes. Se isso te levar a um ganho de peso, sim. Tá, então a gente tem que ficar atento, né, aos sinais do corpo, porque ele conversa com a gente, conversa muito. Às vezes ele fala bem alto, inclusive. Eu vou dar um recadinho e volto já. Tem bastante pergunta do pessoal de casa chegando sobre esse assunto, tá bom, doutor? Até já. Voltando, tem muita pergunta chegando, muitos elogios, inclusive, ao doutor Ronaldo, né, um excelente médico. Que bom saber. Agora aqui o Léo tá dizendo o seguinte, ó. O que eu posso fazer para obter um diagnóstico se estou suspeitando que desenvolvi diabetes? Como a gente vai diagnosticar o diabetes? A gente tem 3 formas. A gente pode fazer uma glicemia no sangue, tá? Então, aquele furinho no dedo, dificilmente a gente vai utilizar para fazer um diagnóstico. Então, puxa, eu fiz aquele teste da ponta do dedo, deu alterado. Ele não serve, porque tem variação do aparelho. Tá? Então, tem que ser uma glicose no sangue, feita no laboratório. Se tiver um valor maior do que 126, a gente já teria um diagnóstico de diabetes. A gente pode dosar um exame chamado hemoglobina glicada, que é como se fosse um dedo duro do diabetes. A glicose vai colando nas nossas células sanguíneas e a gente consegue ver o percentual disso. Quando esse percentual está acima de 6,5, a gente tem o diagnóstico também de diabetes. E a terceira forma, que não é aquela que o pessoal gosta mais, acaba sendo a mais sensível. Qual? Porque a pessoa tem que ir para o laboratório em jejum de 8 horas, toma aquele líquido com glicose maravilhoso. Nossa, aquilo que a gente faz na gestação. Exatamente. A gente sabe é bem parecido. E vai dosar 2 horas depois. Se 2 horas depois estiver acima de 180, a gente já tem o diagnóstico de diabetes. Lógico, esses exames têm que ser repetidos para a gente ter certeza que não foi só uma falha do laboratório, algum outro problema. Tá, importante saber disso. Bom, tem mais perguntas aqui, ó. A Cris está dizendo o seguinte: bom dia, minha médica disse que estou com resistência à insulina. Isso pode ser considerado diabetes? Não, resistência à insulina não quer dizer diabetes. Como que a gente vai diferenciar isso? Resistência à ação da insulina é uma coisa que vai acontecer normalmente quando aquela insulina que você está produzindo não está agindo da maneira correta, ela já está encontrando alguma resistência. Vamos pensar assim, se a insulina é aquela bomba de combustível que vai colocar o açúcar, que é a nossa gasolina, né, do nosso organismo, dentro da célula, dentro do tanque de combustível, é como se a gente estivesse com dificuldade para abrir a tampa do combustível. Agora, quando a gente não tem mais um número de bombas de gasolina suficiente, aí sim a gente tem o diabetes, porque aquela gasolina vai ficar se acumulando fora do tanque, que não é onde ela tem que estar. Tá. Bom, tem algumas perguntas também sobre o tipo de tratamento, né? E aí eu queria lembrar uma história, né, que até viralizou, tal, da foto do José Loreto, quando apareceu, né, o tratamento dele e tudo mais, né, porque ele tem diabetes tipo 1. E eu achei interessante da história dele a gente comentar aqui que ele descobriu aos 14 anos, né? E justamente numa viagem, ele estava com a família e pedindo muito para parar para ir ao banheiro fazer xixi. Até a família achou que ele estivesse fazendo onda, né? Não é possível parar tanto para ir no banheiro, né? Então, é um fator interessante para a gente comentar aqui, porque na criança isso tem que ter uma atenção especial para esses sintomas que muitas vezes podem ser sutis, né, doutor? O que normalmente a criança vai mostrar, voltar a fazer xixi na cama. Por quê? Ela tem aquela vontade de fazer xixi e acaba fazendo isso. Pra sorte do Loreto, não foi na cama, né? Mas ele parava, né, durante as viagens, a cada meia hora, para conseguir ir ao banheiro. E vocês viram aí no vídeo o tratamento que o Zé Loreto faz. Ele usa uma caneta de insulina, aqui como a gente tá. Basicamente, é muito mais fácil para ele utilizar isso durante o momento que ele está lá na gravação, no set de gravação. Porque ela é portátil, ela cabe no bolso, ela não precisa de refrigeração, né? Não precisa ficar na geladeira. Então você destampa, você coloca uma agulha, nós temos aqui alguns exemplos de agulha também, né? Destapa a agulha.
E olha, aqui por melhor que seja a nossa imagem, eu tenho certa dificuldade de saber se a nossa câmera vai conseguir pegar, porque a agulha ela é muito pequenininha. fininha. É muito fininha, é muito pequenininha. Ainda Então, bem, né? virtualmente, pra ter o menor é indolor, desconforto possível, né? A gente acaba vendo, talvez aqui ó, um pouquinho mais pra frente, um pouquinho da agulha. Mas é muito pequenininha, não dói, de verdade. Isso aqui é muito portátil. E por quê? Eventualmente, uma seringa, como essas seringas que nós temos aqui, a gente vai ter a dificuldade que vou ter que andar com um frasco de insulina. Na caneta de insulina, o hormônio, a reposição do hormônio já está aqui. E no caso específico do Zé Loreto, a bomba de insulina, que é esse dispositivo mecânico aqui, é como se fosse um pâncreas artificial, porque ele vai injetar automaticamente, né, numa dose pré-definida pelo médico, insulina no organismo da pessoa. Mas ela precisa ficar com um catéter subcutâneo o tempo todo. Imagina, né, o Zé Loreto na gravação de Pantanal, de repente o peão tá com um catéter no braço. Quebra um pouquinho o personagem. É verdade. Inclusive, esse é o motivo pelo qual o sensor, ele escolheu né, o glúteo, né? O sensor de glicose, que é uma das formas da gente medir a glicose no organismo, tá no bumbum. A gente pode ver aí nessa foto dele no Pantanal. Todos nós gostaríamos de estar nessa situação, né, curtindo essa natureza toda. Bem natural, né? Inclusive, a cara do leão. O leão já aumentou o olhão. Ai, muito bom. Mas no caso do diabetes tipo 2, o tratamento é diferente do tipo 1? Ele pode ser diferente, né? Então a gente começa com medicação por boca, a gente tem vários nomes, que aí a gente pode usar nome genérico, que normalmente muitas dessas medicações têm disponíveis no SUS, ainda bem. Que bom. Então a gente tem a metformina, a gente tem a gliclazida, que são os principais, a gente tem a dapagliflozina, que foi uma inclusão recente, né, e tem benefício para o rim, para o coração, para o próprio diabetes, ajuda na perda de peso, mas não é usada para perder peso, tá? Isso é muito importante deixar claro pro pessoal de casa. E várias outras medicações que aí a gente não tem na rede pública, então eu não posso usar nome de marca. Tá certo. Gente, que papo muito, muito, muito interessante, né? E eu peço para que você volte, por favor, porque esse assunto realmente não se esgota. Muitas são as dúvidas aqui ainda, né? Do pessoal de casa. Obrigada a você que participou. No futuro próximo você volta para conversar mais sobre isso. Obrigada pelos esclarecimentos, viu, doutor? Quero agradecer então ao doutor Ronaldo, deixa eu ver o sobrenome aqui, Ronaldo Wieselberg, falei certinho? Falou. Que bom, que é endocrinologista e vice-presidente da ADJ Diabetes Brasil. Vou deixar o site também e o @, para você fazer contato, tá? @drinsulina, @drinsulina, ou então o site da adj.org.br, que é uma instituição também que ajuda as pessoas com diabetes, né? Isso mesmo. Tá certo. Obrigada, meu querido. Muito Até obrigado. a próxima, viu? Muito bom, excelente papo, né?